Hoje é quinta-feira, dia 22, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Bora tomar café da manhã juntos? A grande questão é que o dia de ontem foi dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O dia não foi nada, mas nada bom para a esquerda, para o PT e nem para o STF ontem. Você deve estar sabendo que ontem, oficialmente, o governo Donald Trump se manifestou em aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Um parlamentar demonstrou-se assustado com o que o ministro Alexandre de Moraes estava fazendo aqui no Brasil. Imediatamente, o secretário direto do Donald Trump, o Marco Rubio, respondeu: nós temos uma grande chance de aplicar sanções ao Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre isso aqui. Esse assunto está movimentando as redes e às vezes eu até me odeio, porque eu estou tendo que assistir a Globo. Ultimamente eu estou até gostando. O Guga Chakra, que sempre reclamou da direita e do Bolsonaro, ontem parecia até um fascista de direita falando, e eu vou mostrar para vocês. Outro ponto também é que o plano para Bolsonaro voltar a ser elegível começou ontem. Pois é, vocês sabem que tem uma teoria, e essa teoria é de que o Bolsonaro, se o presidente do TSE quiser, numa ação, de revisão, poderia, inclusive, dar uma liminar para o Bolsonaro concorrer à eleição. Isso dependeria de quem seria o próximo presidente do TSE. Fica aqui que eu vou te contar. Mudou ontem e agora o presidente do TSE é novo. Eu vou contar para você quem é. E por fim, se der tempo aqui, nós vamos falar da rasteira que os senadores tomaram ontem dentro do próprio Senado. A galera da esquerda ficou revoltada porque eles queriam aumentar os anos do mandato dos senadores. Resultado, o tiro saiu pela culatra, diminuiu para 5 aninhos os anos dos senadores. E aí, meu irmão, o melhor de tudo, fim da reeleição aprovado. Será que o Lula não pode se reeleger mais? Calma, eu conto para você, tá bom? Tudo isso é pauta do nosso editorial. Então, não esqueça, inscreva-se no canal, curta aí, compartilhe, nossas informações são todas relevantes para você, então se você puder nos ajudar aí, nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. Pessoal, tem muita gente espalhando desinformação, tanto da esquerda quanto da direita também, então vamos pegar canais sérios. Quando você acha um canal que você dá credibilidade, acha sério, compartilha, sabe, em grupos, compartilha para os amigos, para que as informações cheguem da melhor maneira o possível, tá bom? E bora de notícia, que eu sei que você tá aqui por isso. Bora no nosso Café com o Sandro, hoje, aqui no primeiro editorial. Vamos lá, pessoal. O plano para colocar Bolsonaro elegível novamente, segundo os adeptos dessa teoria, parte de que o presidente do TSE seja um presidente imparcial. Ou melhor, seja até um aliado do Bolsonaro. E quem poderia ser o melhor representante deste nome? Talvez um dos indicados pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, por exemplo. Então, voa lá. O STF elege o Cássio Nunes Marques para novo mandato de 2 anos no Tribunal Superior Eleitoral. O que isso implica? Vamos lá. Há uma tese jurídica, isso é só uma tese, uma teoria jurídica que diz o seguinte. Existe uma ação chamada ação rescisória. Lembra que porque o Bolsonaro se encontrou com embaixadores e também porque ele fez uma espécie de comício depois do 8 de janeiro, o Bolsonaro se tornou inelegível, sem crime. Há uma tese jurídica e forte de que os tratados internacionais reconhecem que a pessoa só pode perder os direitos políticos mediante uma decisão penal transitada em julgado. Ou seja, se essa pessoa cometeu crimes, isso é o que a lei internacional, o Tratado de Haia diz. Acontece que o Bolsonaro não foi condenado criminalmente. E aí, a tese jurídica é que a resolução do TSE que deixou o Bolsonaro inelegível é ilegal e inconstitucional, porque esse tratado foi recepcionado pela Constituição como força constitucional. Ou seja, deixar alguém inelegível sem um crime cometido viola as leis internacionais. Então,
a decisão do TSE seria atacada por uma ação rescisória. Anota aí que você vai sair doutor, tá? Depois dessas aulas. O que é uma ação rescisória? Depois que já transitou em julgado, que já acabou o processo, quando você tem um fato novo que prova que aquela decisão foi legal, que aquela decisão foi errada, você pode entrar com uma ação rescisória. Ela rescinde todo o processo anterior. E aí, advogados do Bolsonaro entrariam com ação rescisória lá no TSE com o Cássio Nunes, falando que as ações do Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, e da Carmen Lúcia foram ilegais, que violaram uma Constituição e por isso precisam ser rescindidas. E ele deveria poder concorrer às eleições. E o Cássio Nunes, como presidente do TSE, poderia dar uma liminar. O que é uma liminar? Uma decisão antecipada. E nessa liminar, ele autorizaria o Bolsonaro a concorrer. Que é por isso que até agora o Bolsonaro não mudou, né? Não disse quem será um outro candidato. Ele fala, eu serei o candidato, Tarcísio só vai para a reeleição lá em São Paulo. Porque ele acredita nessa tese com o Cássio Nunes. O Cássio Nunes daria liminar, seguraria essa liminar, porque ela precisa ser avaliada depois pelo plenário do TSE, ele seguraria. Então o Bolsonaro concorreria sub júdice, né? Ou seja, por força de uma liminar. Depois que o Bolsonaro ganhou, que já tem as Forças Armadas na mão, está com ele como líder das Forças Armadas, aí sim, neste caso, o Nunes Marques soltaria, né, a análise do TSE. E aí, nesse caso, quem seria maluco de falar que o Bolsonaro deveria perder o mandato? Aí o jogo ficaria muito difícil para eles. Tese interessante. O que você acha? É possível? Isso aqui só depende da confiança que você tem na fidelidade do Nunes Marques ao Bolsonaro. E aí, vinga ou não vinga essa estratégia? Fala para mim que eu quero saber. Pois é, pessoal, nós vamos falar agora sobre o de Moraes, né, como os americanos chamam. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, parece que agora entrou na rota de colisão com o governo norte-americano de vez. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Deputado dos Estados Unidos se diz alarmado com a censura generalizada no Brasil. Sim, ele disse que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, promove a censura de forma generalizada no Brasil. Ele implementa o caos aqui no Brasil. Isso aí já foi o suficiente para causar um alarde. Agora, a manifestação do deputado é mais uma de vários congressistas norte-americanos que já citaram o magistrado, já citaram o ministro Alexandre de Moraes. No vulgo português coloquial, a chapa está esquentando. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. O deputado norte-americano pela Flórida, que é o Corey Mills, que é do mesmo do partido do Donald Trump, inclusive, e agora, né, ele é um dos diretores da Comissão de Assuntos Internacionais, era o presidente lá dos Estados Unidos. Então, ele está focando, né, nas questões internacionais. E parece que o ministro Alexandre de Moraes está na mira dele. Agora, o que chamou mais atenção não foi o fato de que ele falou que está assustado. Foi o fato de para quem ele falou e o que essa pessoa respondeu. Estamos falando do Marco Rubio, braço direito, né, o secretário-geral da administração Donald Trump, o verdadeiro porta-voz do Donald Trump. E aí o Marco Rubio, nessa audiência que ouviu falar sobre o Moraes, ele falou o seguinte, olha, há grande possibilidade da gente sancionar Moraes. É o que o secretário do Trump falou. Ele, que é chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, disse nessa quarta-feira em um depoimento na Comissão de Relações Exteriores. É um assunto agora oficial do Congresso que o governo Donald Trump estuda implementar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou o seguinte, abre aspas, isso está sob análise. No momento, há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Mas por que essa euforia se muitos já tinham dito, né, que o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado? Você já vai entender o porquê. É porque o Marco Rubio, pela primeira vez,
institucionalizou como porta-voz do governo as sanções. Porque até agora era Maria Elvira Salazar que solicitava, eram congressistas, eram os próprios brasileiros que estavam lá. E esse deputado aqui, o Corey Mills, ele acabou de ter uma reunião, inclusive com o Felipe Barros, que é o diretor, né, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, a CREDEM, aqui no Brasil. Ou seja, mostrando que é uma relação conjunta entre Câmara do Brasil, Câmara dos Estados Unidos e governo Donald Trump. O jogo esquentou, resumindo o negócio para você, a chapa esquentou mais, ou seja, entrou gente grande agora na jogada. E aí, o UOL também fez uma matéria, né? Estados Unidos confirmam grande possibilidade, de aplicar punições contra Moraes. O chefe da diplomacia de Trump, que é esse aqui, o Marco Rubio, ele, que é descendente de cubanos, odeia o Lula e qualquer um que é amigo do Fidel, né? O Marco Rubio diz que o tema defendido pelos bolsonaristas está sob análise e com grande hipótese de ser sancionada, né? Sanções incluem bloqueio de bens em solo americano, congelamento de contas e proibição de entrada no país. Ato não depende de processo judicial. É uma decisão meramente administrativa do próprio governo Donald Trump. Basta uma ordem sair do homem laranja. Tá bom o que mais? Mas calma que não acabou não. A gente vai continuar agora porque esse assunto ainda deu muita repercussão nos jornais internos aqui no Brasil. A gente já passa para essa notícia. Pois é, o jornal Metrópolis teve que se debruçar sobre as sanções, né, ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e vários jornais aqui no Brasil. Vamos ver como foi a repercussão, né, e como foi a tratativa desses jornais aqui no Brasil. O deputado estadual Leandro de Jesus, da Bahia, ele colocou o seguinte título, né? Tic-tac Xandão, entenda como sanção que governo Trump estuda aplicar a Moraes. O porquê que isso aqui está causando assim um certo ânimo naqueles que são opositores do Moraes? É porque o Donald Trump, a gente já viu que ele, quando quer, ele faz, né? E as sanções se tornam realmente aqui uma possibilidade séria. Escuta esse trecho do jornal Metrópolis. Previsão de sanções do governo norte-americano para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Marco Rubio falou lá no Senado norte-americano, então, sobre essa possibilidade de sanções. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do portal Metrópolis, que está aqui no estúdio comigo. Oi, Capelli, boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Exatamente. Marco Rubio, que ocupa agora um importantíssimo posto de secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o equivalente a nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, afirmou com todas as letras aquilo que nós aqui no Metrópolis havíamos revelado em fevereiro deste ano, que Alexandre de Moraes pode ser punido pelo governo dos Estados Unidos com a severa lei Magnitsky, que é uma lei que vai além da perda do visto de Alexandre de Moraes. A gente lembra que são duas coisas diferentes. O Congresso dos Estados Unidos já discutia, desde o ano passado, a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes com a perda do visto, né? Ou seja, Moraes ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso estava sob análise abertamente pelo Congresso Nacional. E o que a gente revelou aqui na coluna no Metrópolis em fevereiro deste ano é que, além dessas sanções do Congresso dos Estados Unidos, Moraes também estava na mira da própria Casa Branca, do próprio governo dos Estados Unidos, que aí é essa lei Magnitsky que é um passo além, né? Por quê? A lei Magnitsky, além de não permitir o ingresso nos Estados Unidos, ela faz severas punições financeiras. Por exemplo, os sancionados não podem ter bens, nem empresas, valores, nada nos Estados Unidos, porque tudo fica bloqueado, congelado. E uma outra sanção também decorrente da Magnitsky é que empresas e cidadãos que tenham negócios com os Estados Unidos também não podem negociar com o sancionado, ou seja, com o Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma expectativa ali do entorno de Bolsonaro de que até, por exemplo, o Banco do Brasil possa ser impedido de fazer negociações, de ter negócios, contratos com Alexandre de Moraes, porque tem o BB Américas. O BB Américas é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Portanto, o Banco do Brasil tem uma sede também, né, nos Estados Unidos, uma filial, digamos assim, nos Estados Unidos, um braço da empresa, e o Banco do Brasil
atua no Brasil também, e aí Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, abre essa brecha para que também afete o ministro aqui no Brasil, ou seja, não é só dizer, mas então não pode pisar nos Estados Unidos, não pode ter negócios nos Estados Unidos, tem também as chamadas sanções secundárias, que são decorrentes justamente disso, ou seja, quem tem negócios nos Estados Unidos, seja cidadãos, sejam empresas, também ficam impedidos de negociar com um sancionado, sob pena de também sofrerem sanções, né? Ou seja, é uma punição que seria um passo bem maior do que a questão do visto. A questão do visto, eu conversei com o representante do governo Donald Trump, e ele me disse o seguinte, que a questão do visto está praticamente definida, né, que os Estados Unidos vão retirar o visto de Alexandre de Moraes, porque na ótica dos norte-americanos, o visto é como se fosse um benefício dado aos cidadãos de outros países para que ingressem nos Estados Unidos. Eles não veem o visto como obrigação, não. É um benefício na ótica dos Estados Unidos. Isso, seja o governo Trump, seja o governo Biden, a ótica do país dos Estados Unidos quanto nação é essa. E aí, já tem um consenso de que Alexandre de Moraes será punido com a perda do visto. Sanção essa que pode ser aplicada pelo Marco Rubio, como secretário de Estado, e também agora avançando por via desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos. E o que está em discussão hoje, e que foi uma declaração bastante forte, não é, Neila, como a gente vai mostrar aqui, é o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a lei Magnitsky pode de fato ser aplicada a Alexandre de Moraes com grandes chances, segundo a palavra de Marco Rubio. Ele fez essa declaração durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo deputado Corey Mills. E esse parlamentar, que é do Partido Republicano, o partido de Trump, fez um questionamento bastante incisivo, alegando não só que Alexandre de Moraes praticaria censura, né, determinando o bloqueio de redes sociais e de perfis também em redes sociais, não só de brasileiros, mas também de pessoas nos Estados Unidos. Além disso, Corey Mills questionou Marco Rubio dizendo que Alexandre de Moraes, na visão do parlamentar, pratica perseguição política. Ele citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob julgamento aqui no STF, julgamento sob relatoria de Alexandre de Moraes, e afirmou que o Brasil está prestes a fazer, né, uma eminente prisão política de Bolsonaro. E jogou esse questionamento também para Marco Rubio. A gente tem um vídeo, tanto do questionamento do deputado Corey Mills, como a resposta de Marco Rubio. Se quiser botar agora, Neila, você que manda aqui, eu sou só convidado. E agora? I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. Eu quero falar sobre o crescente censura no Brasil. Eu quero saber se você está ciente, né, do que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo uma censura generalizada. Seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists. Perseguição política visando a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. And ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment. O que nós estamos vendo é uma possível prisão política motivada politicamente pelo ex-presidente Bolsonaro. Of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. Essas medidas extrapolam o solo brasileiro, inclusive afetando o solo americano. The 2023 Financial Times article actually talked about this. Um artigo do Financial Times de 2023 falou sobre isso. O que você pretende fazer? You intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the... Você pretende promover alguma sanção, inclusive está olhando o Alexandre de Moraes e a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky Global? Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Isso é uma revisão no momento e há uma grande possibilidade disso acontecer. Thank you so much, Mr. Secretary. Pois é, lembrando que o Paulo Capelli está fazendo essa cobertura, não é de hoje, tá? Então, merece os parabéns aqui o Paulo Capelli, que está fazendo uma cobertura muito séria, né, desse papel, né, dessa atuação dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tá? Então, parabéns ao pessoal do Metrópolis, do próprio Paulo Capelli. A grande questão também, que agora está viralizando, é a comparação entre a manifestação anterior dos ministros do Supremo, que tratavam isso tudo como uma piada quando o Donald Trump ingressou, né, na presidência, e agora, né, a forma que eles estão encarando.
Já no ano passado, no começo do ano, quando o Trump assumiu, ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parlamentares norte-americanos, aliados a deputados bolsonaristas, fazem pressão contra a corte brasileira. Ou seja, era uma piada. O problema é que agora parece que a piada virou pesadelo. E aí, sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Então, o resultado do negócio aqui é que, pelo que se percebe, não haverá recuo por parte do STF. E aí, calma que não acabou, não. E aí, quando você pensa, nossa, acabou, né? É isso, o secretário do Marco Rubio, secretário do Donald Trump, já afirmou que vai implementar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Quando você acha que não tem nada mais para te apavorar, vem uma coisa quase que impensável. E eu tô me odiando por isso. Porque eu tô começando a gostar de assistir a Globo. Que porcaria é essa? Porque ultimamente a Globo tá caindo na real, né? Se a Globo forçar mais um pouquinho, eu até cogito, né, divulgar mais as matérias da Globo e talvez, se eles continuarem falando a verdade aí por um ano, eu penso até em fazer uma assinatura da Globo, porque eu tô me odiando por causa disso. Dá uma olhada nessa matéria. Foi publicada pelo deputado Bruno Zambelli. Grande dia na Globo, Guga Chakra, crítico ferrenho do Bolsonaro, e é direito dele, eu não vejo problema algum alguém criticar o Bolsonaro. É opção de qualquer um, mas, agora, essa aqui ele vai ser chamado de fasciste pela galera da Left People. Olha só o que ele falou aqui, foi top. Chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Orlando Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia, essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Não é algo... vou falar daqui a pouco da África do Sul. O que o Trump fez hoje, a administração Trump, pode levar adiante, isso pode se concordar ou não, mas é algo que está em jogo por causa dessa decisão. E vendo a Eliane agora mostrando todas essas investigações do golpe, compensa? Qual que é o motivo de... Porque eu insisto, e eu sou criticado por essas três pessoas constantemente, mas eles têm direito de expressar opinião, como eu também tenho, tem direito de discordar. O mundo é assim, você pode processar por calúnia e difamação, mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. Eu defendi aqui o Mahmoud Khalil, defendi o Mustafa Gökçek, e daí em relação à Turquia especificamente, e por mais que eu possa discordar de opiniões desses brasileiros que estão aqui, eu também tenho que sair em defesa deles, da liberdade de expressão. Podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica, mas eu acho que isso afeta, inclusive, todo o processo que ocorre no Brasil, porque se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Chama atenção. Pois é, pessoal, vocês podem tomar vários posicionamentos aqui, vocês podem entender que, olha, o Pix parou de cair. Ou você pode entender, não, é um momento de lucidez, mas porém tarde, porque quem causou isso foram vocês. Vocês podem falar que os amigos estão com medinho também, principalmente o Guga Chakra, por morar lá nos Estados Unidos.
Cara, eu não me importa, literalmente. Eu gosto é que a pessoa tenha esse momento de lucidez e que continue. Então, é a regra básica da psicologia, tá? Se você tem uma atitude boa, você merece ser recompensado por um elogio. Se você tem uma atitude ruim, você merece ser reprimido. É isso. Tem uma reprimenda ali, fala, você errou, ser questionado. E se o Guga Chakra falou aqui, eu senti verdade, da forma enfática que ele falou, diante da galera lacradora da Globo News. Então, para mim, um grande dia, né? Hoje parece que o jogo começa a mudar. E ruim, não achei não, para ser sincero com vocês. Tá bom. Mas e qual vai ser o posicionamento do governo Lula? Afinal, o ministro Alexandre de Moraes é um grande, vamos dizer assim, não só aliado. O STF como um todo é um alicerce, um sustentáculo que ainda mantém o governo Lula de pé. Porque se o STF não fosse fechado com Lula, já tinha caído. Qual foi o posicionamento do Lula e do governo sobre esse caso? Pois é, o governo Lula acabou se manifestando sobre essa questão do Donald Trump. O governo Lula, para ser sincero, a minha impressão é de que ele tá doidinho, mas doidinho para entrar na mira do Donald Trump e depois falar, tá vendo, companheiros? Vocês estão na miséria por causa das sanções comerciais que os Estados Unidos colocaram em mim. Igualzinho Cuba e Venezuela, né? Tá indo pelo mesmo caminho. Agora, ele se manifestou. O PT se manifesta após o governo Trump avançar em sanções contra Moraes. A bancada do PT, na Câmara dos Deputados, se manifestou nesta quarta-feira após o governo afirmar que há grande chance de sancionar o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. A bancada do PT na Câmara manifesta repúdio às gravíssimas declarações de ameaças de sanções feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em decorrência de sua atuação firme contra os golpistas que tentaram abolir a democracia no Brasil, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. Só para lembrar para vocês, essa turma aqui, tá? É a turma que não considera o Hamas como grupo terrorista. É a turma que não considera o PCC, nem o Comando Vermelho, como grupo terrorista, mas considera velhinhas com Bíblia na mão, com Bíblia embaixo do sovaco, como terrorista. Abre aspas. O Brasil é uma nação soberana que tem pauta suas relações externas com base nos princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos e da igualdade entre os Estados. Reafirmamos nosso repúdio a qualquer tentativa de interferência externa em assuntos internos do país, especialmente quando se trata de decisões judiciais que visam proteger o Estado democrático de direito. Opa! Cadê o vídeo da Gleisi Hoffmann pedindo para a comunidade árabe, para a comunidade lá palestina, tomar atitudes contra as decisões do STF aqui no Brasil, quando o Lula estava passeando lá em Curitiba, na Polícia Federal, hein? Pois é, sumiu o vídeo, né? E aí vem o AGU também, ministro de Lula reage à ameaça do governo Trump de sanções a Moraes. O ministro da Advocacia Geral da União, do governo Lula, reagiu à fala do secretário de Estado americano Marco Rubio, que há grande possibilidade da gestão Donald Trump aplicar sanções a Moraes. Sem citar a fala do secretário de Trump, cujo cargo equivale a chanceler no Brasil, o ministro de Lula afirmou que o Brasil respeita a soberania das nações, mas ponderou que a boa convivência entre os países pressupõe reciprocidade entre eles. Foi sóbrio, né? Foi sóbrio, muito mais sóbrio do que o PT nessa manifestação dele, né? Então, foi mais sóbrio do que o PT, sem sombra de dúvidas. Bom, bora de próxima? Pois é, o tiro saiu pela culatra. Os bonitões lá do Senado, aquela turma garbosa, aquela turma que vive à base de lagosta, paga pelo dinheiro do otário aqui, do babaca aqui. Aí você também, tá? Você não acha que é só eu que sou babaca, não. Você também entra nessa. Você paga tudo. Queriam aumentar os seus mandatos de 8 para 10 anos. Eu já acho um escárnio 8 anos. Mas queria aumentar para 10, os bonitões. E aí o que aconteceu? Aparece ali o senador Girão,
coloca uma emenda ali no meio, começa a pressão popular, todo mundo indo para cima nas redes sociais e de repente, só de repente, o negócio saiu pela culatra. Pois é. E aí reduziram o mandato dos senadores de 8 para 5 anos. Deixou alguns senadores ali revoltados, tá? E ainda aplicaram o fim da reeleição. Opa, então é um dia de aplaudir de pé, irmão. Beleza. Agora, tá só na CCJ, tem que aprovar ainda no plenário do Senado. Eles podem querer mudar isso e fazer artimanha. Você sabe que eles não pensam no povo, pensam no umbigo, e depois ainda tem que ir para a Câmara. Mas e aí? O jogo é, será que esse fim da reeleição alcança o Lula? Será que esse karma vai ser cessado a partir de 2026? É o que pergunto Metrópolis aqui para vocês. PEC do fim da reeleição afeta Lula em 2026? Entenda a regra. Na verdade, não é bem assim, não. Não é bem o que eu queria, não, tá? Em 2026 agora, termina essa PEC, né, que vai começar a ser válida a partir de 2026, né, mas ainda não tira as reeleições, mas começa, né, a ser implementada já. E aí o que ela vai fazer? Em 2026, fim da reeleição, presidentes e governadores podem concorrer. Quem já está, presta atenção, quem já está pode reeleger. Quem vai entrar, já entra sem poder reeleger depois, por mandato de 5 anos. E a regra é que esse cara que vai entrar agora já vai entrar para 5 anos, né? Ó, presidentes e governadores podem concorrer à eleição. Os senadores vão disputar pela última vez o mandato de 8 anos. Então, quem entrou agora pega 8 anos. Quem entrar 2030, acabou, né? 5 aninhos. Né? Bom demais, isso é bom demais. E aí tem também 2028. Prefeitos, governadores concorrem para mandato de 6 anos. 6 anos, hein? E os novos prefeitos eleitos não vão poder tentar a reeleição. Mudou a regra, subiu de 4, subiu para 6 o mandato do prefeito. Tá bom, tá bom. A grana que gasta com essa carrapatagem aí de reeleição, eu não gosto, não. 2030, presidentes e governadores, os eleitos não poderão mais concorrer à reeleição. Já os que estiverem sido eleitos em 2026 para um primeiro mandato poderão tentar a reeleição. Senadores concorrem para um mandato de 9 anos. Que porcaria é essa, hein? 2034, unificação da reeleição de todos os cargos. Fim da reeleição de forma plena para o executivo. O início da disputa por mandatos de cargo de 5 anos para todos os cargos. Aí só depois de 2034 é que cai. Em 2039, o Brasil passa a eleger a 3 senadores em todas as eleições. Né? Aí, ou seja, vai parar desse negócio de alternância de 5 em 5 anos, eleição para todo mundo. Né? Vai virar uma bagunça, né? Mas, enfim, não foi ruim, não, tá? Vamos falar dentro do português, claro que não foi. Mas essa mudança de última hora de reduzir, né, o mandato do Senado pode fazer com que essa PEC caia em matéria do Metrópolis. Enfim, né, as regras que foram aplicadas aí atingiram também os senadores. CCJ aprova o fim da reeleição e mandato de 5 anos e eleições unificadas. Cara, eu não achei ruim, não, tá? Sinceramente, eu gostei do resultado final. Só acho que tinha que ser logo. Agora, tem um alerta aqui. Ixi, o vídeo tá grande, hein? Mas tá bom, dane-se. Tem um alerta aqui. Um alerta perigosíssimo. Há quem diga que eles armaram essa presepada. Se bem que o Lula não passa desse tempo, não é muito tempo. Mas de que 2030, 2026, o Lula vai poder reeleger. E aí a galera tá falando que em 2030 o cara vai tentar reeleger de novo. Que abriu a brecha para tripla reeleição do Lula. Ele entra agora, tenta reeleger em 2026 e em 2030 ele pode tentar se reeleger de novo com a mudança das regras, ficando até 2036, 2034, né? Acho que ele não permanece tanto tempo na vida política, não. Tá? Como eu disse, acredito que ele não vai tanto tempo na vida política, mas há essa brecha aí. E aí, bate na madeira, Deus que me livre desse karma. Bom, abraço pessoal, fica com Deus. Obrigado pela confiança, põe água no feijão.
Meio-dia eu tô voltando pra gente almoçar junto, hein? Eu já vim aqui tomar café, filar boia. Agora meio-dia é almoço, tá? Então eu tô voltando pra gente poder bater mais um papo aí sobre tudo que tá rolando no Brasil e no mundo, nessa doideira aí, bom, chamada política. Abraço e até lá.